Boa noite, pessoal. Eu sou Luciana, sou psicanalista, sou analista de data, supervisora, sou professora da Escola Freudiana, e é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho sobre psicanálise. Eu organizei uns slides, mas aí hoje a gente infelizmente não está conseguindo projetá-los, então eu vou estar analisando ele aqui do meu lado e comentando com vocês, tá? Bom, falar de diagnóstico em psicanálise faz com que a gente traz algumas reflexões, algumas provocações, na verdade. E aí eu peço que vocês anotem essas provocações para que daqui a pouco a gente possa estar debatendo, né, sobre isso, porque eu acho que é isso que a gente faz enquanto psicanalistas, né, psicanalistas de informação. A gente precisa trocar entre os nossos pares aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente estuda e ouvir do outro, e isso vai só enriquecendo mais ainda a nossa formação, né, o nosso jeito de estar atuando dentro do setting. Bom, eu queria começar perguntando para vocês, vocês acham que o psicanalista, ele deve se preocupar em fazer um diagnóstico para realizar um tratamento psicanalítico? Vou fazer uma série de perguntas para vocês irem refletindo. Se a gente considera que o processo analítico ele é singular, ele é subjetivo, vocês acham que a formação de um diagnóstico preliminar, né, pelo psicanalista, ele poderia rotular esse paciente, pondo em risco, inclusive, o futuro desse processo analítico? Qual é o objetivo de um diagnóstico? Em que momento que ele é realizado? Para que ele serve? Será que ele é importante para o manejo da análise? O que a gente faz com os conteúdos que são trazidos no setting? Os conteúdos manifestos, né? E aos poucos os conteúdos latentes. Para a gente fazer um diagnóstico, se a gente considerar as estruturas psíquicas, de cara, né, quando o paciente ele traz as suas angústias, os seus desconfortos, o seu mal-estar, vocês acreditam, entendem que no primeiro momento a gente já precisa ter uma hipótese diagnóstica? O que não pode faltar no nosso olhar, melhor, na nossa escuta, no nosso radar, né, na nossa percepção, para a construção desse possível diagnóstico? Para a psicanálise, é bem ambíguo esse diagnóstico, sabe? Por que ele é ambíguo? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa pensar numa hipótese diagnóstica para a gente começar a conduzir um tratamento, e aí eu vou me ater, normalmente, mais precisamente, desculpa, a neurose e a psicose, tá? A gente precisa, sim, saber tentar diferenciar se esse paciente que está na nossa frente, ele tem uma estrutura neurótica ou uma estrutura psicótica, porque a condição é completamente diferente uma da outra. Bom, mas por que é ambíguo, que eu disse agora há pouco? Porque a gente nem sempre vai ter uma hipótese diagnóstica no primeiro momento, mas como eu disse, né, separando a neurose da psicose, com algumas características peculiares dela, que a gente vai falar ao longo dessa palestra, mas provavelmente lá na frente que a gente vai conseguir fechar um possível diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica. Ou nem sempre a gente vai chegar a uma conclusão definitiva. Mas, mesmo assim, Freud diz para a gente que há necessidade, sim, desse diagnóstico.
Só que ele mesmo diz, dentro dos seus textos de técnicas psicanalíticas, ele mesmo fala que é preciso uma análise profunda. E aí, naquela época, análise profunda para ele eram 5, 6 sessões de análise por semana, e às vezes horas de sessão para cada paciente. Porque ele dizia que precisava escutar tudo e qualquer coisa, de forma solta, de forma aleatória, né? E ele dizia que o paciente não precisava se preocupar em tentar fazer sentido, em ter nexo, né? E aí, assim, né, através dessa transferência que ia começando a acontecer, ele ia construindo esse possível diagnóstico. Bom, como eu disse, né, ele não é construído de forma objetiva nem direta. Por que eu estou falando disso? Porque, às vezes, o paciente ele traz no consultório alguma demanda específica. E, por coincidência, ou determinação, né, do inconsciente, o próximo paciente pode entrar no consultório com o mesmo nome de sintoma, mas não significa que os dois têm a mesma estrutura psíquica. Está um pouquinho confuso, mas vocês vão entendendo ao longo da minha fala. Qual que é o pulo do gato do psicanalista? É essa escuta ativa, é essa atenção flutuante, de tudo e qualquer coisa que o analisando possa trazer em consultório. Porque nós vamos convidá-lo a fazer uma associação livre de palavras. E aí, como eu falei, né, um spoilerzinho, a transferência vai ser a chave dessa relação direta, né, com o tratamento, com o manejo que a gente vai seguir junto com esse paciente. Bom, por que eu tô cheia de dedos para falar sobre isso? Porque se a gente toma uma decisão impulsiva, se a gente se precipita, né, para estabelecer um diagnóstico, a gente pode simplesmente rotular esse paciente dentro de uma patologia, que às vezes ele mesmo traz, que alguém disse para ele ter, né? E isso pode contaminar a nossa escuta. Por quê? Se o paciente ele vem para o consultório dizendo que ele tem um diagnóstico do CID número tal, aquilo faz com que a gente fique esperando que ele traga alguma coisa que confirme esse diagnóstico, que normalmente é um diagnóstico médico. E isso pode empobrecer, né, a nossa escuta, isso pode criar falsas expectativas, e a gente acabar levando a análise por um caminho sem volta, um caminho de erros na condução dela, entende? Porque se a pessoa chega falando um determinado sintoma, por exemplo, se ela chega falando assim, para tomar algumas decisões, eu sou tão tímido que para tomar algumas decisões, eu vou para frente do espelho e fico conversando. E aí eu converso, e aí eu obtenho as minhas respostas. Flávia, você pode desligar, por favor? E aí eu obtenho minhas respostas, e aí pronto. Eu, do lado de cá, o que penso? Nossa, esse paciente está alucinando. Tem psicose aí. É disso que eu estou falando. Palavras soltas, exemplos que eles vão trazendo no consultório, exemplos picados, vamos dizer assim, não pode determinar, né, uma condução fixa daí para frente. Eu acho que eu estou me fazendo entender, né? Deixa eu... Ao mesmo tempo, então, que esse diagnóstico ele é preciso para a gente só diferenciar
o paciente com estrutura neurótica do paciente com estrutura psicótica. Por que, Luciana, está falando isso? Porque um outro exemplo, para o paciente com estrutura psicótica, ele não dá conta de metáforas, ele não dá conta da gente falar uma coisa simbolizando outra coisa. Ele não dá conta, por exemplo, que a gente fique fora do olhar dele, né? E o paciente neurótico, não. O paciente neurótico, ele lida bem com isso, ele lida com mais tranquilidade. Por isso que esse diagnóstico, ele precisa, essa diferenciação de estrutura, na verdade, ela precisa tentar ser identificada o mais rápido possível. Mas, como o próprio Freud falou, e eu já disse antes, não é de pronto, não é tão rápido assim como a gente pensa. Freud, ele traz no texto, no artigo dele, que é um artigo pré-psicanalítico, né, que a gente fala, que é um artigo que foi escrito antes da publicação da interpretação dos sonhos, que é a obra inaugural. Tem um que se chama Psicoterapia da Histeria, é de 1895, porque a interpretação dos sonhos é de 1900, né? E ele fala assim: é preciso que haja um certo tempo de escuta para que se consiga pensar minimamente a partir daqueles sintomas que chegam no consultório. E aí, eu trouxe também um trecho do livro de um autor que chama Joel Dor, que ele tem um livro que se chama Estruturas e Clínica Psicanalítica. É um livro bem interessante também, que ele coloca também assim, ele reforça, né? Com outras palavras, Freud tinha perfeitamente apontado, desde o início de sua obra, a ambiguidade em torno da qual se coloca o problema do diagnóstico no campo da clínica psicanalítica. Estabelecer precocemente um diagnóstico para decidir quanto à condução da cura, enquanto uma pertinência desse diagnóstico só receberá uma confirmação após um certo tempo de tratamento. E falando assim, né, dessa forma ambígua, dessa noção de diagnóstico em psicanálise, faz com que a gente fique um pouco inseguro, né? Porque a gente está fazendo um atendimento sem ter uma certeza absoluta. Mas isso não é do psicanalista, né? O psicanalista ele não trabalha com essas certezas absolutas. Por exemplo, que o médico trabalha quando ele vai conduzindo baseado no que o paciente vai trazendo, né, com as suas investigações. Mas eu falo para vocês que à medida que a gente vai escutando, à medida que a gente vai fazendo a nossa análise e a gente vai entendendo a forma como o nosso analista vai manejando, ou a gente acha que vai entendendo a forma como vai manejando, e à medida que a gente vai atendendo, que a gente vai fazendo essa escuta, a gente vai ficando um pouco mais confortável. Na verdade, acho que a gente, mudando essa palavra, acho que a gente fica menos desconfortável, um pouquinho, para a gente conseguir conduzir, né, para a gente conseguir manejar essa análise. E aí, por que também dessa ambiguidade? Porque um diagnóstico acertado, né, vamos dizer que, não, Luciana, mas eu tenho certeza que esse paciente, ele é um paciente histérico. Mas quem diz que você tem a certeza dele ser um histérico, que ele pode até ser um paciente histérico, e que isso vai garantir que a gente vai conduzir um bom tratamento? A gente não sabe qual é o diagnóstico? Então, eu vou reforçar. A gente precisa escutar o nosso paciente. A gente precisa escutar o que ele está trazendo. A gente precisa escutar a angústia que ele traz, o desconforto que ele traz, o desprazer de alguma coisa que às vezes ele não sabe nem dizer o nome do que ele está sentindo. A gente precisa observar, e um movimento muito importante, para quem que ele está endereçando aquela fala quando ele traz no set analítico, né?
Será que ele está, quando ele está falando para mim, quando ele está trazendo para mim, será que ele está falando isso para a mãe dele? Será que ele está falando isso para um filho, para uma filha? Será que ele está falando isso para o chefe? Para quem está exercendo esse papel? Quem está recebendo esse papel? Essa angústia, né? Quando o outro, um exemplo no trabalho, tem uma postura, por que que o paciente se angustia com a atitude do outro? E aí, do que ele está falando? Ou do que ele não consegue expressar, mas que ele traz de forma repetida no consultório, sem dizer claramente do que ele está falando. Mas a gente precisa escutar. E aí, sim, se a gente não sabe como lidar, a gente precisa levar esse caso para a supervisão, né? Porque aí a pessoa, o analista que é supervisor, ele tem um pouquinho mais de tempo de escuta, e aí, junto com você, ele vai discutir, né? E vocês vão chegar num consenso do tipo de manejo que vai se conduzir, da hipótese diagnóstica que pode ser levantada. Vamos ver que eu já falei dessa parte. É ruim, tá vendo? Quando a gente não sei se vocês não estão vendo os slides. E aí, né, dessas incertezas que eu tenho trazido até agora, dessa ambiguidade, e aí o que é importante reforçar, pelo tripé, que a gente, né, que eu falei da nossa análise pessoal, eu falei da supervisão, e aí a gente precisa também ter a teoria. Só que eu não posso, na hora da escuta desse paciente, tentar teorizar o que ele traz, porque aí eu perco o que eu estou escutando para me facilitar, né, nessa construção dessa hipótese diagnóstica. E aí, assim, a gente não pode, a gente não precisa emitir um juízo de valor da gente, sabe? Dizer, como se a gente não soubesse identificar. Porque quando a gente está estudando a teoria, a gente tem sintomas clássicos para algumas estruturas, né? E aí, na hora de atender esse paciente, na hora de estar ali com ele no setting, a gente fica se questionando, nossa, quando eu estou estudando, quando a gente está em sala, que a gente está discutindo os casos, é tão tranquilo perceber esse possível, né, diagnóstico, considerando a estrutura. Por que aqui com o paciente na minha frente eu não consigo perceber? E aí, se eu tento teorizar, isso me bloqueia no escutar. E aí, uma outra dica que eu dou também, não sei nem se eu posso chamar isso de dica, mas é algo que eu me desprendi. Uma época, eu sempre anotava tudo que o paciente trazia e dizia para ele, olha, eu vou anotar algumas informações enquanto você vai falando, mas é para poder me embasar, para poder me ajudar, te ajudar, falava alguma coisa assim. Só que, à medida que eu fui me desvencilhando desse papel, dessa anotação, na hora que o paciente está falando, eu consegui melhorar a minha escuta. Aí sim, depois que o paciente sai da sala, aí naqueles minutos, né, entre um atendimento e outro, aí sim, eu sento e faço anotação daquilo que me foi mais pontual, que me chamou mais atenção durante a fala desse paciente, né, para que eu possa depois levar esse caso para a supervisão, se assim eu entender que precisa, né, com mais frequência desse paciente. Bom, e por que eu estou falando disso tudo? Eu trouxe algumas informações a respeito da questão do médico, né? E aí eu trago para vocês, em psicanálise, anormal e patológico, né? Porque quando a gente pensa em diagnóstico, na palavra diagnóstico, vem logo, como eu falei antes, a questão de ter um CID.
que é um Código Internacional de Doenças. Ah, eu estou vindo aqui porque eu fui diagnosticado com ansiedade, eu fui diagnosticado com depressão, eu fui diagnosticado com ai, gente, me fugiu a palavra agora, toque, porque mudou o transtorno, mudou o nome. Enfim, eu vim com algum diagnóstico, com uma medicação, mas eu vim aqui porque você é minha última esperança. Eu já fui ao médico, ele já me prescreveu, eu já falei tudo que eu precisava falar. Só que mesmo assim, eu continuo sentindo um monte de coisa. Eu continuo tendo os mesmos sintomas, que normalmente o paciente traz a palavra sintoma, né? Os mesmos sintomas. Essa medicação não está me ajudando. Eu não quero depender dessa medicação, muitos deles falam assim. E qual que é o nosso objeto de estudo na psicanálise? Não é o inconsciente? Então, se nosso objeto de estudo é inconsciente, né? Se a gente, então, é habitado por um inconsciente. Se a gente pensar que o inconsciente é uma doença mental, então a gente se coloca todo mundo aqui se coloca nessa condição de patológico, né? Então é disso que a gente está falando. O que é sintoma, então, para a psicanálise? O sintoma para a psicanálise, a gente aprende que é a formação do inconsciente, né? Existe um desequilíbrio ali, existe uma disfunção, né? Ou um funcionamento disfuncional dentro da nossa realidade psíquica e faz com que a gente fique num movimento, numa tensão que precisa sair de alguma forma. E aí o sintoma é uma forma que sai. Pode sair por questões no corpo, pode sair por pensamentos acelerados, né? Falando em neurose, né? E aí, quando a gente fala do sintoma, a gente já pensa imediatamente na cura, né? E a cura também para a psicanálise ela é diferente, né? Porque se eu não vou extirpar esse sintoma, se eu não vou eliminar esse sintoma, porque esse sintoma ele fala desse sujeito, né? Esse sintoma é uma forma que ele tem de expressar algo que ele recalcou, que ele reprimiu, né? Às vezes ele traz muitos xistes, né? Ele fala muitas coisas e ri daquilo que ele fala, ele traz muitas piadas, ele traz muitos atos falhos dentro da sua fala, e não só esses sintomas propriamente dito, que aparecem no corpo, né? E aí, à medida que ele vai falando, a gente vai percebendo, e eu não sei, né, depois quando a gente abrir, vocês podem me falar um pouco da experiência de vocês, de quem está atendendo, a gente vai reparando que o paciente, ele vai diminuindo aquele sintoma, ele vai deixando de ser tão tensionado, né? Me lembro uma vez que uma paciente, e eu acho que quem já participou de alguma aula comigo, já deve ter falado desse exemplo, ela chegou e ela balançava muito a perna. E ela fazia questão de me avisar, você está percebendo como eu balanço a perna? E ela foi falando, né, foram acontecendo as sessões, e aí, num determinado momento, ela disse, ela percebeu que ela não mexia mais a perna, que ela sentava e a perna ficava paradinha. E aí ela começou a fazer alguns links, né, com a história dela que ela trazia, não vou entrar aqui nos detalhes, mas só para poder a gente entender um pouco disso, essa cura, né? Que não é eliminando um sintoma, mas é minimizando aquela angústia que ela é trazida, naquela intensidade que ela vem. Que é isso que causa, né, esse desconforto, essa dor. Bom, como eu falei, na medicina, existe uma origem, né? Não sei se alguém aqui é da área da biomédicas, existe um fenômeno, existe uma origem. E existe uma investigação a ser feita. Então, a pessoa chega falando de uma dor e eu preciso investigar essa dor, né? A minha primeira formação é enfermagem.
Então, eu preciso investigar aquela angústia que a pessoa traz, aquela dor que a pessoa traz, aquele sintoma. Eu preciso investigar, às vezes eu preciso usar de alguns instrumentos, né? Um exemplo, a pessoa é hipertensa, eu preciso de um aparelho de pressão para poder checar a pressão dela, enfim. Na psicanálise, a forma como a gente vai ouvir é tentando entender, né, naquele momento, qual é a estrutura dessa pessoa, e aí a gente fala aqui de neurose, psicose, perversão, repetindo, de que lugar que está sendo falado isso, né, em psicanálise, se não houver transferência, eu não consigo pensar num diagnóstico, porque o paciente não consegue trazer de forma associada, ele traz muito um texto pronto, ele traz muito o que está na consciência dele, e aí ele não consegue relaxar e deixar vir à tona aquilo que ele nem pensava que ele fosse falar, que ele fosse trazer no consultório. E, como eu falei, né, que é a chave fundamental é a escuta, a nossa escuta ativa. E aí, Freud, em outro artigo, que chama Sobre o Início do Tratamento, que é de 1913, ele vai falar um pouco do tempo para a construção desse diagnóstico. Ele fala assim, em geral, o material com que começamos o tratamento é indiferente, seja ele a história de vida, seja a história da doença, ou lembranças da infância do paciente. Mas, em todo caso, deixamos que o paciente conte e deixamos a cargo dele a escolha do ponto inicial. Dizemos a ele, portanto, antes que eu possa lhe dizer algo, preciso ter muitas informações a seu respeito. Por favor, me informe o que sabe sobre si mesmo. E assim Freud inicia as suas sessões. E aí, esse tempo pode demorar o tempo que precisar. E ele vai normalmente ser realizado dentro dessas entrevistas preliminares que a gente vai fazendo. E alguns pacientes, com 3, 4 sessões, a gente consegue entender a estrutura dele. Mas tem paciente que demora a falar, demora a construir esse vínculo. E tem pacientes que a gente vai perceber que eles nem são pacientes para análise. E aí tem a questão da ética, né, de encaminhar esse paciente para um outro profissional, para conduzir de uma outra forma o tratamento desse paciente. Então, não dá para a gente medir o tempo dizendo assim, 3 atendimentos, eu preciso chegar a um diagnóstico, não precisa ficar nessa angústia, tá? Porque isso vai depender muito dessa transferência, como a gente falou. E aí, Freud continua, nesse mesmo artigo que eu falei sobre o início do tratamento, de 1913. Ele fala que o começo do tratamento, com um período de prova de algumas semanas, né, como eu disse, ele fazia atendimentos diários de horas, tem uma motivação. O começo do tratamento tem uma motivação relacionada ao diagnóstico. O primeiro objetivo do tratamento é ligá-lo à terapia e à pessoa do analista, que na época ele chamava a pessoa do médico, que eram os profissionais que atendiam enquanto psicanalistas. Para isso, para ligar, né, não é preciso se não lhe der tempo. E essa ligação de que ele fala é a transferência, que mais na frente, né, ele vai conceituar como transferência. Essa experiência preliminar, porque ele não chamava de entrevista preliminar. Quando a gente vai ler os artigos dele, ele falava em entrevistas de ensaio. E aí ele fala, essa experiência já constitui, no entanto, o início de uma análise e deve se conformar às regras que a regem. A única diferença pode ser a de o psicanalista deixar falar sobretudo o paciente, sem comentar a sua fala, além do absolutamente necessário para o prosseguimento do seu relato. E aí, o diagnóstico, então, ele só pode ser estabelecido através, né, sob transferência. Mas eu trago algumas pistas, né, para a gente pensar nessa hipótese diagnóstica. Como eu já falei da estrutura, né, porque ele vai falando de si e ele vai trazendo seus sintomas, então a gente vai conseguindo nortear o nosso manejo.
Quando ele traz as histórias dele da infância, quando ele fala de como é que é o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, enfim, com seus familiares. Isso vai nos ajudar a pensar na constituição do sujeito, né? Nos primeiros laços afetivos que ele teve, a gente vai pensar como é que foi o processo, o complexo de castração, né? Se esse pai pôde participar, se essa mãe, ela permitiu que esse pai participasse, né? Com essa castração, com esse interdito. Como eu já falei dos sintomas, observar como que ele traz esses sintomas. E aí, também outro exemplo que eu costumo falar, quando a gente, uma metáfora, né? Quando a gente imagina dois irmãos gêmeos na sala, né? Cada um brincando no cantinho da sala, e os pais tendo uma discussão. O gêmeo, vou considerar o gêmeo A. O gêmeo A, ele consegue, do ponto que ele está, ver, visualizar a feição da mãe, a forma como a mãe reage, né? Os pais ali, numa conversa calorosa. Consegue observar a forma como a mãe reage e ver o pai de costas. O gêmeo B, ele já não vê a mãe de frente, vê a mãe de costas e vê as expressões do pai. E aí, cada um dos dois pode entender aquela cena de uma forma completamente diferente, né? E aí, um pode, inclusive, nem ligar para o que está acontecendo, e o outro pode recalcar, pode ter algum sintoma lá na frente, né? Uma formação reativa, uma introjeção, enfim, os mecanismos de defesa, né? E aí vai diferenciando. E quando a gente fala de gêmeos, né, que teoricamente poderiam ter é, o mesmo jeito de ser, é um exemplo que eu acabo trazendo, né, e eu acho que ele ajuda um pouco a gente a pensar na forma como cada um de nós reage a uma mesma cena que a gente presencia. Bom, tem um outro livro que é da Cynthia Polonsky, que chama Estruturas Clínicas Histeria. Ela fala um pouco desse paciente que chega. Mas para falar do paciente, né, do neurótico histérico, desse paciente que chega até ela, inclusive ela fala também um pouco da obsessão, e aí eu vou me prender um pouquinho nesses dois por conta do nosso tempo. Quando eu falo que a gente não consegue fechar uma hipótese diagnóstica, por quê? Porque o paciente ele vai chegar, ele chega com queixas histéricas, né? E quando eu falo queixas histéricas, o que vem à mente da gente? Ah, eu tenho muita palpitação, eu traz questões de intestino, traz questões de bolo na garganta, de não conseguir falar, traz questões de dores de cabeças intensas. E aí essa pessoa vem para o setting, e aí de repente ela fala aquele exemplo que eu dei antes, das alucinações, que na verdade, perdão, a pessoa, o analista pode entender como uma alucinação, mas na verdade ela passeou aí nesse delírio quando ela fica ensaiando uma forma de reagir, né? E às vezes ela chega no consultório falando assim, doutora, eu não consigo falar o que eu penso. Não consigo. Aconteceu uma cena no meu trabalho, eu precisava me posicionar, e eu tinha uma posição a tomar, só que na hora eu não consegui colocar a minha posição. E aí, quando eu saí dali, eu fui comer. Né? O outro já traz a questão de que o chefe é muito, muito agitado, grita demais, e aí ele não consegue reagir. Então, quando ele chega em casa, a reação dele é gritando com a esposa, gritando com os filhos. E aí a gente fica já imaginando que tipo de estrutura é essa, né? Da mesma forma que um paciente histérico,
pode passear pela perversão, quando quem de nós, né, nunca fez isso? Ah, que vontade. E aí já tem gente que fala, né? Nossa, se eu pudesse, eu fazia picadinho daquela pessoa. Pronto. Isso pode contaminar a nossa escuta se a gente fala assim, ué, por que que falou isso agora? Né? Será que essa pessoa na minha frente é um perverso? E aí a gente já contamina uma possível conduta que a gente vai tomar, né? Tem alguns exemplos que eu fui pensando sobre a histeria e a obsessão, mas eu não sei se a gente continua, né? Deixa eu pegar esse slide aqui, peraí. Antes de eu encerrar, e falando um pouquinho sobre a constituição desse sujeito, quando a nossa mãe, né, e o nosso pai, pensando numa família nuclear, tá? Quando esse sujeito ele é planejado, ele já é planejado com características e com desejos de outras pessoas, né? Então ele é planejado, às vezes ele tem um nome de homenagem a alguma pessoa. E aí, quando ele está na barriga, né, quando essa gravidez ela acontece, e se essa criança chuta muito, esse menino é agitado. Se for menino, pode ser jogador de futebol. Se for menina, pode ser uma menina pirracenta. Ou se a criança não mexe tanto, fala assim, essa aqui vai ser uma pessoa tímida. Ih, já, ó, quietinha, ó, fica quietinha ali no cantinho da barriga. E aí, quando a criança nasce, as primeiras características, quando a criança começa, né, a ficar um pouco mais independente, ela já começa a ouvir. Essa criança, ela é arteira como fulano. E essa criança, ela é tinhosa como ciclano. E isso vai constituindo também esse sujeito, né? E aí, quando a gente fala dessa relação da mãe, e aí eu comentei rapidinho, eu vou trazer bem rapidinho sobre a constituição do sujeito, quando eu falei da castração, quando essa mãe, ela, num certo momento, ela precisa aproximar essa figura paterna, né? Quem vai exercer essa função paterna, traz essa figura paterna para próximo, ela precisa liberar para que essa figura paterna possa entrar e fazer essa castração ou esse interdito e trazer e começar a construir aí as leis, as regras, né? E o superego lá na frente, ele vai se formando nesse movimento, né? Essa criança, dentro desse livro, né, da Cynthia Polonsky, depois eu posso colocar para vocês no chat, essa criança, ela começa a entender a posição dela. Se ela é uma criança que quer fazer todas as vontades dessa mãe, como se ela quisesse ocupar esse lugar, né, de falo dessa mãe, e eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque como eu não estou mostrando o slide, vocês não estão vendo a imagem, né, do que eu projetei. Essa criança, ela tenta fazer todas as vontades dessa mãe. E ela vai trazendo isso nas falas dela, quando ela está no setting. Ela fala, por exemplo, poxa vida, eu faço de tudo para agradar, mas eu nunca agrado. Tudo que eu faço é pensando que vou agradar. Poxa, a mamãe gosta tanto, e aí eu trago a mãe, mas pode ser, né, qualquer pessoa. Ela gosta tanto de uma comida, né? Gosta tanto de um pudim. E aí eu fiz o pudim para ela, mas eu não consegui agradar. E olha que eu fiz a receita do jeito que ela gosta, mas eu não consegui agradar. Eu estou dando um exemplo bem superficial, tá, gente? E aí eu trago nessa escuta
uma pessoa com uma característica um pouco mais histérica. Porque não tem aquela música que fala... Ai, peraí, só porque eu pensei na música e agora me fugiu. Eu só quero que ela me queira, nesse sentido. E aí essa pessoa, ela se orienta, uma pessoa com uma estrutura histérica, ela se orienta muito pelo desejo desse outro, né? E aí ela traz muito essa posição dentro do set analítico. E aí a gente pode tentar conduzir o manejo pensando nessa pessoa com uma estrutura histérica. E aí, quando a gente tem uma pessoa que, diferente do histérico, com uma característica mais obsessiva, o que a gente pensa do paciente com uma característica obsessiva? A gente pensa que ele é uma pessoa com muitos rituais, né? Que é uma pessoa bem metódica, que se culpa muito, que tem uma relação que tenta agradar o tempo inteiro essa mãe, ou quem faz essa função de mãe. Tem características também que são muito semelhantes de quem tem a estrutura obsessiva, que é a questão do isolamento, né? As formações reacionais que essa pessoa traz em consultório, né? Essa mania de listas, traz muito essa organização, fala muito, lembrei agora da questão do guarda-roupa. Nossa, pensando bem aqui, não, porque eu gosto das minhas coisas muito organizadas. Por exemplo, meu guarda-roupa, aí começa a citar o guarda-roupa. Meu guarda-roupa eu começo a botar de cores claras para cores escuras, aí a pessoa vai parando e vai falando, gente, eu não sabia que eu era assim. E é de roupas de verão para roupas de inverno. E aí depois traz a história do varal. Mas eu só boto a roupa do varal nessa mesma posição. Essas mesmas cores são muito próximas, né? Tem paciente que fala, se eu não checo a minha lista antes de sair de casa, é como se estivesse falhando alguma coisa. Essa pessoa tem uma característica um pouco mais obsessiva, né? Então, uma estrutura, desculpa, né? Então, isso vai nos ajudar no manejo desse paciente. Luciana, por que você está falando isso? E aí, para encerrar mesmo, por quê? Às vezes, quando esse paciente ele trava um pouco na hora, né, das suas falas, um dos manejos que eu posso ter é, por exemplo, decidir se eu vou autorizar ou não uma segunda sessão naquela semana. Se esse paciente tem uma característica obsessiva, talvez mexer no valor que está sendo investido naquela sessão. O paciente que tem uma estrutura histérica, ele fica perguntando algumas coisas, ele fica comentando algumas coisas no WhatsApp, e ele fica esperando um retorno seu no WhatsApp. Então, se você vai retornar ou não vai retornar, algumas respostas por ali, né? Tem paciente que, no online, por exemplo, fica numa expectativa e começa a tentar entrar na sessão 5 minutos antes. Não, já estou pedindo, já tem 5 minutos a sessão. E aí, em certos momentos, dependendo da estrutura desse paciente, a gente pode até entrar 5 minutos antes, se você tiver esse tempo. Mas tem paciente que você vai precisar aguardar o tempo de iniciar, porque isso vai mexer com ele vai trazer outras questões que vai nos dar pistas se ele tem uma estrutura mais para histeria ou para obsessão. Bom, eu dei alguns exemplos, mas eu queria ouvir um pouco vocês. Então, eu vou parar por aqui. Eu agradeço a essa oportunidade de trazer um pouquinho
né, do que eu estudo, do que eu vivo no consultório, mas aí eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho, porque como eu não mostrei os slides, então eu não sei se ficou confuso, eu preciso dessa troca com vocês. E aí eu agradeço a oportunidade de ter batido esse papo.